A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Atos, capítulo 12, versículo 44, diz assim: E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Glória a Deus. Essa passagem que eu estou lendo aqui, esse versículo, vem de um contexto que tem como título as primeiras conversões. Glória a Deus. Mas observe que aqui havia uma unidade entre os que criam, pelo motivo o qual havia o que? Uma animosidade dos judeus contra o caminho de Cristo, contra o ensinamento de Cristo. Em outras palavras, havia uma perseguição dos judeus contra a pregação do Evangelho, né? E por causa dessa perseguição, muitos foram desempregados, muitos ficaram sem nada para contar durante o mês, né, para despesa, etc. E aí, aqueles que tinham condições vendiam propriedades e repartiam entre os necessitados. Louvado seja o nome de Jesus. Uma estratégia de amor, né, que foi usada nesse tempo de perseguição no começo da igreja, para livrar o povo da necessidade, o povo de Deus, da escassez e da fome. E hoje, irmãos, nós temos que falar. É um tempo difícil, um tempo em que o Brasil está passando, digamos, por um período negro, por ter na administração geral dele alguém que subtrai e não soma, só rouba, só tira o que é plantado. Então, o Brasil está vivendo um momento difícil. A igreja de Cristo tem muitos necessitados. Glória a Deus. E nós observamos um evangelho que é pregado genuíno em muitos ministérios, mas observamos a usurpação da glória, né? A usurpação da mordomia para si, para cada um para si. Existem ministérios, irmãos, que constroem templos faraônicos, com altares de coisas banhadas a ouro. Enquanto tem muita gente necessitada, enquanto tem muita gente passando fome, enquanto tem muita gente, glória a Deus, desempregado, glória a Deus, existem ministérios que eles pregam a Cristo só para eles, glória a Deus. Porque eu já vi em alguns, em muitos, que a cada um que tenha acesso a canal de televisão, cada um dá oportunidade de pregação aos seus pastores dos seus ministérios, seus próprios ministérios. Mas eles não têm, glória a Deus, a unidade com o corpo para permitir que outros pastores preguem o evangelho. Por que é isso? Por que será isso? Que uma igreja ela tem uma condição financeira boa e ela só pensa em si. Irmão, igreja nenhuma, ministério nenhum vai para o céu sozinho. Não vai. Havia uma unidade entre os novos convertidos, entre a igreja primitiva. E a igreja do fim, ela não é uma placa denominacional. Não é uma placa denominacional. Ninguém pensa que vai colocar sua igreja placa denominacional no céu, porque não vai. O Senhor Jesus, ele vai pegar de todas as denominações um povo, os lavados e remidos no sangue, os que não dividem, os que estão em unidade, os que dividem. Divide no sentido, quem tem ajuda quem não tem. Amém? E não divisão em estar de mal, indiferente e romper a aliança, não é isso. Então, pode observar que o Deus dessas pessoas está no coração dele já. É a riqueza, infelizmente. Porque se fosse Cristo, e eu acredito, e eu desejo que seja Cristo para que eles não percam a salvação, eles estariam repartindo. Mas não, ao invés disso, eles fazem questão de abrir as suas denominações nos lugares principais, nos bairros.
E nas suas pregações, eles pregam como que, glória a Deus, só eles fossem tudo. E tudo é Deus. E quem tem Deus como tudo, vive em unidade. Não pense que essa igreja que vai subir, porque não é. O Senhor vai peneirar. O Senhor Jesus vai peneirar a igreja, porque ele precisa, ele vai unir a igreja. A unidade que havia no começo será feita no final, porque senão não tem como salvar, porque Jesus não vem arrebatar a placa tal, de tal igreja, como muitos se denominam. O Senhor Jesus vai arrebatar a noiva. O compromisso de Jesus Cristo é com sua noiva, a noiva cristã, imaculada, sem ruga, que divide o seu pão, que ao faminto ele alimenta. Hoje, aleluia, a gente vê alguns ministérios fazendo evento, dizendo eles para matar a fome de pessoas que estão carentes, uma vez no ano, e olhe lá, mas pedindo a doação às pessoas. Quer dizer, o que entra, o que tem de verba nessas igrejas que são ricas, é para quê? Para ficar na conta deles, banqueteando, a luxúria. Goste ou não, irmãos, eu tenho que falar, nós temos que pregar. A verdade é essa. Eu não estou citando o nome de denominação porque não é ético. Mas eu tenho que pregar que eles se arrependam. O dono da carapuça, entendeu? A quem a palavra chegar, se arrependa. Se arrependa, porque lá no céu não vai entrar nada disso. Essas divisões não vai entrar, não. Essa má administração do que Deus dá, lá no céu não entra, não. Lá no céu não entra, não. Na verdade, não vai entrar nada material lá. Mas eu falo das obras. Entendeu? Eu falo das obras. Então eles vivem ministrações, ministério partidaristas. Partidarista. Eu sou tal. Nada contra, porque tem que constar em cartório. Mas que temos que levar em nós é o nome de Jesus. E no nome de Jesus não tem divisão. Não cabe. Eu não saúdo esse irmão, ou eu tenho que ficar indiferente com aquele porque ele é de tal e tal denominação. A igreja, ela tem que viver o que ela é. A noiva é um só. Então tem membros espalhados sobre várias denominações, mas o Senhor vai unir. O Senhor quer a unidade. E a unidade se começa em dividir o pão. Então não pense vocês que estão com tesouro guardado, milhões e milhões na conta, quem quiser construir seus patrimônios, amém, mas divida. Divida porque o Senhor vai limpar. Ele vai peneirar. Todos esses ministérios que estão ricos e não estão ajudando os outros, que estão precisando de ajuda, entendeu? Porque não é só o governo, porque o governo que está aí é um governo corrompido, a gente sabe disso. E ele não pensa em fazer bem a ninguém. Ele pensa em fazer bem àqueles que podem oferecer algo de volta para eles dentro da ditadura. E a gente sabe isso é verdade. Mas a igreja, ela tem que ser diferente. A igreja é sal. Ela tem que ser temperada e tem que temperar. E para temperar eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser abençoador. Eu não tenho que querer só que as pessoas abençoem, façam campanha de doação a favor dos ministérios que não dividem um pão. Entendeu? Vai lá para Isaías 58, que fala, quando fala para clamar sobre as transgressões, fala de matar a fome do miserável, do que sofre. Se todas as igrejas de condição se unissem para fazer todo mês, e ainda é pouco, um mutirão para visitar as pessoas que estão em necessidade, a gente destruiria a pobreza no Brasil. Independente do dinheiro do governo, independente de auxílio do governo, porque eles têm negado aos pobres isso. A igreja precisa voltar às suas origens.
A igreja não é um patrimônio que vai e recebe valores, doações, coloca na conta e esquece de fazer, aleluia, o que Deus mandou. Dividir, levantar os caídos, combater a pobreza, a miséria. Não é só falar de Jesus e adquirir soldo, número para suas contas, não. É dividir. Ou vocês pregam esse evangelho, ou não vai adiantar ter um templo faraônico, enorme, bonito, entendeu? Que o Senhor vai limpar, Ele vai peneirar. Não é esse evangelho que nós devemos levar às pessoas, porque na verdade ele até escandaliza. Porque muita riqueza sem dividir. Porque se tivesse dividindo, eu vejo templos enormes aí de pessoas que são simples. Só coloca o povo lá, adora a Deus com refrigerado, ventilador, para cuidar do povo que está ali. Porque muita gente junto tem que ter ar para respirar direito, limpo. Só. Mas eu vejo ministério, irmãos, que tem coisas riquíssimas que eles botam nas igrejas. E Jesus vai peneirar. Ou vocês dividem, ou vocês se unem dividindo o pão para combater a miséria, ou o Senhor vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai peneirar. Ele vai peneirar. Tenha certeza. Limpar. Essa é a pregação verdadeira e genuína. Dividir o pão. Isaías 58 na sua íntegra. Que Deus nos abençoe e guarde. Que venhamos aplicar essa palavra nos nossos corações e nos arrependermos. E não fazer de conta de que não houve a pregação, de que a palavra não está falando sobre isso. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.